Saudações a todos, eu sou o professor Fábio, estamos aqui em mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre poder e relações de poder. Nós estamos inseridos no contexto da disciplina de cultura organizacional e mudança e avançando dentro do nosso cronograma, nós chegamos a uma parte que a gente vai discutir o poder dentro das organizações, que é algo que possui relação direta com a cultura, com o cotidiano, com as decisões que vão ser tomadas com fatos, com acontecimentos, conflitos, negociações, disputas. Então, o assunto de hoje é muitíssimo interessante, envolve interesses, porque sempre haverá interesses em disputa, muitas das vezes, tanto no contexto interno quanto no externo, que seria a concorrência, o conflito, que é algo que deve ser sempre mediado, mesmo porque as divergências de ideias também elas são importantes, porque produz crescimento para poder chegar uma melhor decisão, né? Claro que isso aí não pode chegar a extremos, no caso, né? E o poder é algo que está conosco desde quando o homem se organizou em sociedade. Então, vamos pensar lá atrás, no contexto mesopotâmico, no Egito, quando passou a haver, então, a divisão de classes, quando passou a haver, então, aqueles que detinham o poder e aqueles que estavam submetidos, então, a esse tipo de poder, e ele veio, então, se atualizando até hoje, passando por diferentes modos de produção, até chegarmos ao capitalismo que a gente tem hoje, certo? E é interessante a gente pensar sobre essa relação que vai ter entre o poder e a política. E quando a gente fala em política, não é pura e simplesmente partido político, vereador e prefeito, deputado federal, deputado federal, senador da República, presidente, governador, ou outro poder, né, o poder judiciário, o STJ, o STF, mas o poder, as disputas, as relações de poder, elas estão em todos os lugares, até mesmo dentro da nossa casa, né? Quer queira ou quer não, haverá disputas de poder nesse contexto, como também nas diferentes organizações, desde uma escola, uma empresa, uma indústria, um quartel, embora no quartel tenha a questão da hierarquia, que é algo bastante presente, algo que é bem forte, né? Bem demarcada essa questão da hierarquia, né? E os diferentes setores da sociedade, né? Eu lembro do Montesquieu, né? Ligado ao iluminismo, na questão do poder executivo, legislativo, judiciário, e durante muito tempo se falou sobre a existência ao longo do século XX, principalmente no final do século XX, e agora no início do século XXI começou a se discutir sobre a questão da mídia ter se tornado então um tipo de quarto poder, né, que tira presidente, põe presidente, influencia comportamentos, estilos. Então a mídia durante muito tempo teve esse papel, né? E a mídia ainda tem uma grande influência, porque na hora que as pessoas necessitam buscar uma informação mais bem apurada, ela vai buscar nos portais de informação, por mais que exista uma tentativa de desqualificar a imprensa, ela ainda continua sendo o meio onde as pessoas vão estar buscando as informações. Há várias críticas, há várias situações que a gente está vivendo na sociedade, mas 8h30 da noite, uma grande parte da população está acompanhando o noticiário televisivo para acompanhar as notícias, outros vão trabalhar de carro e ouvem o rádio e ficam sabendo das notícias, dos acontecimentos. Então, por mais que se tente desqualificar a imprensa, ela ainda continua tendo um poder, a mídia em geral continua tendo uma grande influência, e hoje a gente tem um desdobramento disso, que seria a questão das mídias sociais, que também funcionam tanto para informação, quanto também hoje para um novo modelo que seria a desinformação, boatos, fake news, que é feito geralmente através de mídias sociais, em especial o Facebook, o WhatsApp e outros, né? De tanto que houve a necessidade de se criar agências de verificação para se abordar, né, para poder investigar a veracidade da informação. É um assunto, quando a gente vai falar sobre poder
e relações de poder, a gente acaba de alguma maneira invadindo o território da sociologia, em especial a sociologia política. O nosso curso, a aula que eu destino a esse vídeo de hoje, é administração de empresas. Mas é inevitável, né, ou poderia dizer até é impossível a gente falar sobre administração de empresa, pensar ambientes de negócios, as negociações, hierarquia, publicidade, propaganda, marketing, RH, mas tudo aquilo que você for imaginar dentro, financeiro, tudo aquilo que você for imaginar dentro de uma organização, dentro de uma empresa, envolve pessoas, envolve relações sociais, envolve inferências no tecido social. E sendo assim, inevitavelmente a gente precisa passar, que a gente estuda administração de uma maneira acadêmica, né, de uma maneira científica, e a gente acaba recorrendo nesse momento a um pouquinho ao território da sociologia, né? Lembrando que o poder, se a gente fosse pensar um pouquinho, o que é poder, né? É uma força que permeia as relações sociais desde o início da sociedade humana, quando o homem começou a se organizar em sociedade. E o poder expressa pelo embate de forças, né? Enquanto isso, ele existe enquanto uma força. Então, é uma relação que ela vai estar sempre em constante tensão. Nunca vai ser algo tranquilo. Essa questão do poder vai ter... E as regras que vão estar balizando isso são as regras do jogo democrático, né? Que tudo, e dentro da lei, né? A gente vive em sociedade, mas não é uma bagunça. Existem regras, existem leis, que desde da questão do comportamento social e como até mesmo as organizações, as empresas, elas estão submetidas à lei vigente, às leis, no caso, né, vigentes no país, né? E nós tivemos vários pensadores ao longo do tempo que se ocuparam de pensar a respeito da sociedade, escrever, publicar, lançar questionamentos, provocações acerca do poder, né? Eu estava preparando esse material, estava ali pensando cá com os meus botões e eu lembrei do Maquiavel, né, que é o livro do Príncipe, Maquiavello, italiano, né, no contexto do Renascimento, e é uma obra bastante conhecida, né, onde ele dá conselhos, né, para que o príncipe, o futuro rei, venha a ser bem-sucedido, né? Que é um livro que, nessas relações de poder, deveria ser um livro de cabeceira. E se você ainda não leu O Príncipe, é algo que você, em algum momento, pode fazer que vai agregar valor, conhecimento. Lembrando que, segundo Francis Bacon, saber é poder, né? Ou conhecimento é poder. Então, conhecimento hoje, é que a gente falou lá em gestão do conhecimento, a gente falou então que hoje, muito mais do que as partes tangíveis, equipamentos, materiais, as questões intangíveis, né, o conhecimento em si é o principal ativo que as empresas hoje. Então, saber é poder, conhecimento é poder, conforme disse o Francis Bacon, né? E eu lembrei de um outro livro também, que seria A Arte da Guerra, lá do Sun Tzu, né? O chinês lá. Então é bem interessante a gente poder pensar, né? Se você conhece o seu exército e você conhece o exército do inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Agora, se você não conhece o seu exército, você não conhece o exército do inimigo, nem o terreno de batalha, você está enrolado. Mas é interessante essa sabedoria que na China antiga tinha muitas batalhas territoriais, não à toa foi construída a muralha da China com o intuito de proteção, né? Então nós sempre vamos ter a questão das disputas de poder e a questão das disputas territoriais. E nós temos algumas coisas que provocam conflitos, né, entre povos, nações e impérios do passado provocaram. Sempre houve guerra pelas questões financeiras, as riquezas, né, provocaram guerra. A religião também é um outro fator que provocou guerras e a questão territorial. Então, se você for buscar o cerne, for analisar a origem das coisas, você vai chegar nessas três coisas. Alguma riqueza que tinha em alguma região, motivos religiosos, por exemplo, lá o Oriente Médio é um barril de pólvora por causa de aspectos religiosos, né?
e as disputas territoriais. A gente vê muito isso, muito bem demarcado na questão da África. Na partilha da África, que foi feita entre as nações imperialistas no século XIX, onde você vê várias linhas retas, principalmente ali no norte da África, que você vai ver que aquilo ali foram disputas territoriais e o idioma que acabou ficando, né, em algumas nações que falam na África, que falam francês, que falam inglês. Então a gente vê isso como um resultado direto dessas outras nações na África que falam português, dessa disputa territorial ocorrida principalmente ao longo do século XIX, que essa disputa territorial acabou provocando, então, no início do século XX, a Segunda Guerra Mundial, que foi um choque entre grandes imperialismos europeus, certo? Mas dentro das teorias sociológicas e filosóficas que a gente quer trazer para o nosso debate, para a gente poder concluir, traz até aqui o Michel Foucault, que tem uma outra obra interessante. Michel Foucault é um autor francês, já falecido, onde ele falava sobre a questão da microfísica do poder, que é um livro, né? Que ele fala que a sociedade é um complexo de micro-relações de poder, né? Que visam controlar os corpos das pessoas via imposição da disciplina. E se você for ver o outro livro lá dele, o Vigiar e Punir, você vai perceber que existe, por exemplo, o controle, né, dentro da sociedade disciplinar, e vai ter a sociedade de controle. Mas dentro da sociedade disciplinar, você vai ter uma escola, você vai ter cumprir horário, regra, ficar a manhã inteira copiando, fazendo tarefa, né, você vai ter também uma indústria, que você está ali, operário ali produzindo numa rotina mecânica, às vezes até robótica, por isso que entrou a automação para substituir esse processo, que é mais barato e mais eficiente. E a prisão também é uma outra instituição que ela funciona por meio de uma rotina, controle, supervisão, e a fábrica, a indústria também funciona com rotina, controle e supervisão, né? E dentro dessas chamadas teorias do poder, tem o Max Weber, né, que escreveu alguns textos sobre o capitalismo. Ele fala que o poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou uma outra instituição sobre os outros, né? Nós vamos ter, por exemplo, pessoas que vão ter influência sobre a sociedade, não só no sentido político, de um cargo político, mas sobre a sua influência, sobre a sua liderança, por exemplo, dos negócios, influenciar o seu tempo, como, por exemplo, o Henry Ford, ele no início do século XX influenciou profundamente o seu tempo. Ou se a gente for pensar, vou dar um salto aqui, pensando bem mais no futuro, a questão do Bill Gates, né, na questão da Microsoft, o Steve Jobs com a Apple, com as transformações que eles produziram no mundo tecnológico, o próprio Mark Zuckerberg com o Facebook também, que também depois englobou o Instagram, e eles têm um poder muito grande nas mídias sociais. Tem a questão do Big Data, que são as informações, que tudo aquilo que a gente faz deixa rastro e vira um algoritmo, vira um meio das pessoas fazerem negócios a partir do seu comportamento nas redes. Outro dia eu fui fazer uma pesquisa, né, um produto, se eu não me engano, eu estava precisando comprar no Mercado Livre, né, foi um microfone. Né, fui comprar uma webcam para poder usar nas aulas. O que mais apareceu para mim depois disso foi propaganda desses produtos. Então, tudo que a gente faz acaba sendo monitorado, vigiado, e alguém passa a oferecer. Eu comprei um curso de pós-graduação na área de educação e começou a chover para mim, depois disso, instituições que eu nunca ouvi falar, com pós-graduações de tudo quanto é tipo, duração, preços mais diversificados possíveis. Então, houve uma grande demanda, né, de oferta de cursos de pós-graduação. Então, esse é o ambiente que a gente... Então, tudo isso, quem detém essas informações acaba detendo o poder, né? Então, é bem interessante nós refletirmos e pensarmos sobre esses aspectos, né? Então, o poder não é somente o poder bélico e militar e das armas, mas a informação, né, hoje também é um grande recurso relacionado com o poder. Vide o Dilema das Redes, que é um documentário presente na Netflix, que ele vai discutir lá. A gente já falou de uma outra vez, lá no comecinho do semestre, mas a gente falou sobre a questão da eleição, né, nos Estados Unidos, do Trump, né, em 2016, e o plebiscito lá do Brexit, se o Reino Unido saía ou não saía da zona do euro.
né, e outras eleições pelo mundo também foram influenciadas por algoritmos, né, e pela questão da propaganda massiva digital. Então a gente vê então que o poder está em todas as esferas, né? E vez por outra também as armas acabam sendo usadas para depor ou para tirar ou colocar gente no poder. Myanmar, na Ásia, sofreu um golpe militar. Houve um resultado de uma eleição, parece que os milicos não concordaram, derrubaram a presidente e o assunto vai parar aí na ONU. Mas as armas também, quando se fala em armas, também é importante lembrar, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm o maior arsenal de armas do mundo, embora a China também começa a se aproximar e ao longo dessa década, vai ser a década da China, tudo indica isso, que eles vão atropelar e vão se destacar como principal nação, né? Tudo caminha para isso, né? E além disso, a China tem o maior exército do planeta, né? Acho que até existe uma brincadeira, um trocadilho, que se o exército da China fosse marcar passo ao mesmo tempo, o planeta Terra iria sacudir, iria tremer. Mas o tamanho desse exército chinês acaba conferindo uma grande importância na geopolítica internacional, como também o interessante nessa disputa, né, da China com os Estados Unidos, que eles começaram a investir massivamente em tecnologia, ter os seus próprios satélites, ter uma grande esquadra naval, produzir armamento, então uma série de... Então, assim que eles produzir a sua própria tecnologia nacional para não depender dos Estados Unidos e concorrer, na verdade, com ela. Então, isso são relações de poder. É interessante a gente pensar e refletir sobre isso. Então, a gente falava sobre o Max Weber, agora a gente chega ao Marx, né, o Karl Marx, né, que fala que o poder reside naquele que possui os meios materiais de produção, né? Então, por isso que a gente hoje está diante de um outro paradigma, que os recursos intangíveis estão superando, mas esses recursos intangíveis, o conhecimento, vai produzir riqueza material. Não vai ficar só simplesmente no mundo das ideias. Então, esse conhecimento teórico, esses saberes, eles vão se traduzir em tecnologia e vai se transformar também em riqueza material. Mas, no caso, o Marx fez essa leitura, né, de uma sociedade, o método, né, o materialismo histórico dialético, uma leitura da sociedade pensando pelas estruturas materiais e as lutas de classes que o Marx chamou entre as diferentes camadas, entre as diferentes esferas sociais, que no tecido social, cada uma delas terá interesses totalmente distintos. Vai ter lá a camada mais pobre, que é a massa de trabalhadores, os trabalhadores operacionais, uma classe intermediária, que no Brasil é chamada de classe média, e no topo as chamadas elites, né? E com certeza, na sociedade, os interesses deles, a visão de mundo e tudo vão ser completamente distintos uns dos outros. É claro que quando você observa sociedades mais evoluídas do planeta, em termos de índice de desenvolvimento humano, o DH, a distância que existe entre uma classe social são menores e essa sociedade funciona de uma maneira harmônica, pautada no bem comum, e essa sociedade as pessoas vão ter acesso à saúde, educação, renda. Não vai ser, por exemplo, essa selvageria que a gente tem no Brasil, que existe um abismo entre uma classe social e outra. Se você for pensar Dinamarca, Suíça, Finlândia, Noruega, são sociedades onde, é claro que existirão pessoas que são mais ricas, outros com menos condições, mas, no geral, aquela sociedade como um todo, terá uma condição de vida digna. Embora você tenha um celular bom, você ter um carro, você ter uma casa própria, não é luxo, né? Apenas nos países que na década de 80 eram chamados de subdesenvolvidos ou do chamado terceiro mundo, que depois passaram a ser chamados em desenvolvimento de uma maneira mais recente, que você ter acesso ao mínimo é uma coisa extraordinária. Então, nos países desenvolvidos, não. Você ter uma vida digna é o padrão para todos, e quem se destacar mais, aí sim, aí a meritocracia faz sentido. E está todo mundo partindo de uma base, né, que dá condições das pessoas se desenvolverem. Então, enquanto nos países não desenvolvidos, é um Deus nos acuda, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, você sobreviver num país num país não desenvolvido, o simples fato de sobreviver já é um ato heróico que merece uma medalha todo 31 de dezembro.
enquanto nos países do topo do IDH, não. Uma vida digna, uma vida mais ou menos tranquila, as pessoas conseguem desenvolver os seus projetos pessoais e viver de uma maneira digna, que é isso que não acontece, por exemplo, na maior parte da América Latina, da África e alguns setores da Ásia. E é interessante a gente pensar que os países hegemônicos, todos eles estão no norte, à exceção da Austrália. A Austrália tem um bom IDH, a Nova Zelândia também, mas a maioria dos países que são desenvolvidos, todos eles estão na América do Norte e na Europa, ambos no hemisfério norte. E para a gente poder concluir aqui, eu falei sobre o Marx, também a questão do Bourdieu, que ele vê o poder é uma esfera social coletiva permeada pelo que ele chamou de habitatos. E esse habitatos envolve valores, normas, regras, gostos, elementos culturais, arte. É tudo aquilo que molda uma sociedade, certo? E Bourdieu é um poder por trás disso tudo que faz com que as pessoas inconscientemente busquem consumir, gastar, adequar-se em detrimento dos outros, né? Então existem representações simbólicas a serem seguidas por outras pessoas. Isso me faz lembrar muito a questão do consumismo, né? Porque se você consome é porque você tem recursos, né? E cada sociedade vai ter o seu estilo de ser, vai ter a sua própria identidade, né? Se a gente for pensar nos Estados Unidos, né? Que carregou consigo durante muito tempo como sendo símbolo do capitalismo ou o coração do capitalismo, os Estados Unidos, e ditando que se criou um estilo de vida próprio, né? O American Way of Life, o estilo de vida americano, né? Então, o consumo é uma marca bastante presente na sociedade dos Estados Unidos, né? E depois aqui, para a gente poder finalizar aqui, né, sobre formas de poder, partindo do filósofo italiano Norberto Bobbio, ele fala do poder econômico, ele classifica em 3 formas de poder. Tem até um dicionário de política, dicionário muito bom, né, do Norberto Bobbio, que é um filósofo italiano, e ele fala sobre 3 tipos de poder: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político, né, que é onde a gente vai estar concluindo. Então, esse poder econômico é quem detém, dentro do sistema capitalista, quem detém a riqueza, os bens, os meios de produção. Então, esse é o poder econômico. O poder ideológico tem a ver com aquele que mantém a estrutura social em funcionamento, né, porque faz com que os sujeitos, né, estejam inseridos, né, e aceitem aquele poder que está investido. E isso é algo bastante importante, né, dentro desse sentido, né, mesmo porque na sociedade as pessoas vão ter diferentes visões de mundo e diferentes ideologias, como as próprias empresas vão ter a sua visão, missão, objetivos, suas crenças. Então tudo isso faz parte das organizações. E o poder político, que é algo oficial, que controla o Estado, né, que regulamenta as coisas. Então o poder político é legítimo, desde que funcione, né, de uma maneira democrática. O sistema democrático não é perfeito, né? O sistema democrático não é a 8ª maravilha do mundo moderno, mas é o melhor que nós temos no momento. Sem dúvida, o poder, a democracia. E a democracia ela tem que respeitar o Estado democrático de direito e tem que respeitar as regras do jogo democrático e a Constituição Federal, para que haja harmonia, para que a sociedade possa funcionar bem e poder avançar nas suas demandas e questões. Então seria isso, minha gente. Agradeço a atenção. Achei o assunto de hoje muitíssimo interessante. Nós vamos ter desdobramentos, voltaremos a falar sobre eles. E tendo alguma dúvida, você digita nos comentários, entre em contato conosco. E podem estar buscando outras referências, os livros que a gente mencionou aqui, as obras que vão agregar bastante à sua formação. Então, até o próximo vídeo.